Você sabe quais as principais diferenças entre o Planner básico e o Planner Premium? Hoje eu vou explicar qual a diferença entre elas, o que traz de vantagem para você trabalhar com o Planner Premium e o que tem de vantagem em trabalhar com o Planner básico. Então, sem mais demoras, vamos ao vídeo. Bom, antes de começar o vídeo, eu vou pedir para uma gentileza de vocês de dar o like, se inscrever no canal, é muito importante para a gente, ver se está inscrito, dar uma olhadinha, que é bem importante para a gente incentivar na criação de vídeos, tá? Bom, o primeiro ponto é entrar no Planner. Tendo uma licença do Office 365, você tem direito a entrar no planner.cloud.microsoft, que é o endereço que já está aqui, planner.cloud.microsoft. E daí eu vou mostrar um pouco as diferenças entre o Planner básico e o Planner Premium, ok? Um ponto principal aqui que a gente pode abordar e eu montei uma tabelinha para ficar mais simples, os pontos de cada um deles. Então, o que tem no Planner Premium e o que tem no Planner básico. Então, o Planner Premium, eu vou mostrar cada um disso na prática, só passando rapidamente aqui para agilizar. Tem o gráfico de Gantt, não tem lá a linha do tempo, não tem marcos no básico, não tem dependência entre tarefas, não tem caminho crítico, não tem linha de base, campos de tarefa específico, gestão ágil também não tem no Planner Premium, não tem a alocação de tarefas onde eu coloco o número de horas na atividade, histórico de versão para entender o que modificou, e a gente também não tem uma configuração de calendário, o calendário é único. Porém, no básico a gente vai ter um calendário básico, que é um pouco diferente, não tem no Premium, tem itens que não tem. Ele tem uma opção de mobile, tá? E tarefa recorrente. Tarefa recorrente não tem no Planner Premium, tá? Então vamos lá, sem mais demoras, vamos ao conteúdo. Bom, esse aqui é o Planner básico. Um outro item que não tem também no Premium é você vir aqui, selecionar e poder selecionar o fundo dele. A ideia é que os dois vão se unir, tá? Então as coisas vão começar a vir no básico, quando tiver tudo do Premium, eles dois vão se juntar, e daí o que acontece? Você vai ter que ter a licença do Premium para ativar as funções Premium. Então seria isso. Já entrando no Premium, você vai ter um visual um pouco diferente, e eu vou naquela lista falando um por um, tá? Então, o primeiro item que não tem é linha de tempo. Então eu não consigo enxergar na linha do tempo o cronograma, o gráfico de Gantt dele. As atividades, o que já está concluído está de azul, que não está um pouco um azul claro, o que está concluído azul escuro. As predecessões, está vendo que tem uma setinha de uma para outra? Então quando termina uma tarefa, começa a outra. Então isso aí é a predecessão, também não tem. E também não tem marcos, né? Deixa eu só um exemplo de marco aqui. Puxando um pouquinho mais para cá, aqui ó, marco, esse é um marco. Lá no Planner básico não tem marcos nisso. E também não tem caminho crítico. O que o caminho crítico é? É o caminho que eu seleciono aqui e vai mostrar só as atividades que têm maior criticidade. Então eu consigo enxergar se eu atrasar essa atividade, se as atividades estão em vermelho, o final do projeto atrasa. Também eu posso pegar, vir aqui, filtrar, caminho crítico, e daí eu filtro somente as atividades do caminho crítico na tabela. Isso não tem Planner básico. Um outro item que não tem é esse agrupamento. Eu não posso agrupar as atividades, tá? Então eu posso vir aqui, desagrupar ela, selecionar agora não está mais agrupada, eu fecho e abro um pacote, como se fosse lá no Project. Isso não tem no Planner básico, o pessoal até se confunde, né? Acha que não tem no Premium também, mas tem sim, eu consigo agrupar isso aí. A linha de base, então eu comparar, eu tenho um prazo inicial de um cronograma, qual é o prazo inicial? Quanto realmente aconteceu? Então eu tenho uma referência, essa referência é a linha de base, então eu posso pegar e comparar quantos dias estavam inicialmente previstos no meu projeto e quantos dias está atrasado. Então ali estava previsto terminar em 2026, vai terminar só em 2028, está 383 dias atrasados. Eu consigo enxergar isso aqui. Isso é a linha de base. Outra coisa que não tem no Planner básico é o adicionar colunas, então eu posso adicionar algumas colunas ali, criar uma nova coluna de texto, teste, por exemplo, teste X. Então vou lá criar uma coluna, vai ter teste X aqui, eu posso escrever aí o campo texto, tá? Posso ir editando, posso também vir aqui ocultar ela, editar ela, tá? Ou mesmo excluir esse campo, que foi um campo criado para esse projeto. Bom,
Seria isso. E também a gente vai ter ali a parte de, no quadro, enxergar sprints. Eu posso vir aqui e selecionar o ágil, né? Então, sprints, eu tenho também o backlog e cada sprint. Para sprint 1, 2, 3, eu ir colocando essas atividades, são as mesmas atividades que estão ali em tarefas. Enxergar isso. E também no Buckets eu consigo enxergar, pintar em cores. Estou falando um pouquinho mais de itens menores, mas que realmente são interessantes. Então eu tenho ali, eu poder enxergar isso em Buckets e a gente tem etapas, né? Especificação, desenvolvimento, planejamento, desenvolvimento, teste, correção, concluído. Eu posso arrastando para cada uma delas. Para ter um Kanban, o conceito de Kanban é esse aqui, onde eu arrasto as atividades para a próxima fase e tudo. No Planner básico tem Kanban também, tá? Buckets. Mas ele não pode pintar. Então fica um pouco mais restrito isso aí. O que mais que a gente tem aqui? Carga de trabalho. Então eu posso pegar e vir aqui numa atividade e colocar, são 120 horas essa atividade. Ou mesmo enxergar isso em atribuições. Enxergar mês a mês, por exemplo, e daí enxergar, tem 40 horas para um mês, essa atividade vai levar 2 meses, 40 no mês, 40 no segundo mês, ele estende inclusive a data para atender esses 2 meses aqui. Então é isso aqui, ó. Também aqui full time, 2 meses seguidos. Eu posso vir até por dia selecionar e enxergando. Só que daí eu tenho que correr até a semana certa para trabalhar com as horas do dia ali, a alocação das atividades. Então, análise, capacidade de trabalho só tem no Premium. Outro item que só tem no Premium, eu poder clicar e ter o histórico de versão, que esse aqui, histórico de versão aqui do lado. Só tem no Premium. Seria isso. O que mais só tem no Premium? O calendário. Eu pegar, vir aqui, selecionar em detalhes do plano e poder, de repente, definir que a gente vai trabalhar de sábado sim. Então, eu aplico, ele automaticamente, nosso cronograma vai respeitar o sábado, o domingo. Então, é um pouco diferente. O jeito que essa tela está aparecendo aqui, que eu edito, ela é bem diferente, detalhes, bem diferente do básico. Sendo que o básico tem algumas vantagens. Tá? Eu consigo ter isso aqui e tem algumas, posso também transformar em privado mais fácil, onde nem todas as pessoas vão enxergar esse cronograma do básico, só as pessoas que tiverem acesso a esse grupo específico. E lá no Premium, daí eu tenho que pegar e trabalhar com portfólio de projetos, eu tenho que configurar o ambiente, leva um pouquinho mais de tempo, é mais complexo, mas tem também, tá? Eu restringi acesso. Bom, é isso que tem. E do Planner básico que vai ter? Eu vou ter a mais calendário, poder selecionar o calendário, enxergar as tarefas no tempo aqui, inclusive se tiver alguma tarefa que não tiver prazo definido, eu consigo vir selecionar a data que vai ser feita aquela atividade específica, eu consigo enxergando isso. Se alguma tarefa ficar para trás, por exemplo, aqui, ó, ela vai ficar em vermelho, então eu vou ou concluir ou arrastar para frente, é uma visão interessante, assim, que não tem no Premium. O que mais que tem aqui no básico? Mobile é o seguinte, tem um aplicativo, Planner, para mobile, só que só funciona no Planner básico, não funciona no Planner Premium, tá? Então, lá quando unir os dois vai funcionar. Então, ele só está funcionando no básico. E outro item que é bem interessante do Planner Premium, que eu selecionei para dar destaque aqui, eu poder clicar numa atividade e colocar que ela é recorrente, ela vai acontecer toda semana. Então, ela vai gerar uma tarefa toda semana. A partir de agora, quando eu pego uma tarefa recorrente e coloco ela como concluída, ela gera outra atividade aqui. Por quê? Porque ela é recorrente, toda semana vai ser gerada uma nova atividade. Ok? Bom, é isso que eu tinha para hoje. Obrigado pela audiência, pela presença. E precisando, a gente está à disposição. Se tiver alguma dúvida que você acha que tem num, não tem no outro, fique à vontade para escrever ali nos comentários. A gente sempre responde muito rapidamente os comentários ali. Então, obrigado e até a próxima.